Fala pessoal, tudo beleza? Tudo na paz? A aula de hoje é sobre liderança. Ainda vamos continuar a falar sobre liderança, que é um tema bem importante, porque o eletrotécnico deve ter um grande perfil de liderança. Ele deve ser um grande líder para si e para as pessoas com que ele trabalha. E chegará momentos que você vai precisar gerenciar trabalhos, gerenciar pessoas. E para trabalhar com pessoas, principalmente na parte da gestão, você tem que ter muito controle, muita paciência e bastante dedicação. Por isso é importante você sempre ir trabalhando no poder da liderança. É importante, eu aconselho você sempre buscar ler algo sobre o tema, sobre gestão de pessoas, sobre automotivação, porque sabemos que chega um momento que você se sente para baixo. Isso é comum para todos nós, professores, profissionais, doutores, estudantes, familiares, todo mundo chega um momento a ficar meio que desanimado devido a uma crise, devido a dificuldades, devido à falta de vontade, enfim. Então é importante você trabalhar a liderança, você buscar arquivos, TCC, ler bastante sobre liderança, tá bom? E essa liderança, eu costumo falar que você já tem um grande estágio sobre a sua liderança. Na sua própria sala, no seu próprio conjunto, com a sua turma, com você mesmo. Você tem que ser o seu maior líder, tá? Se automotivar, buscar inovar, buscar aprender sempre. Então a liderança é um papel super importante nas empresas, como no mundo em todo. Sempre precisamos ter um líder, precisamos de pessoas com consciência, com atitudes legais que faça tudo ser transformado. E cá entre nós, não vá buscar aquela maior empresa para trabalhar. Meu sonho é trabalhar naquela empresa porque ela é grande. Cresça, seja você a diferença. Seja você a diferença de uma empresa, tá? Você vai analisar o seguinte, ó. Se você conseguir entrar numa empresa pequena e fazer essa empresa crescer, você vai crescer junto com ela. E essa empresa poderá se tornar uma multinacional. Poderá atuar em diversos países. Não custa nada pensar alto. Precisamos pensar alto, na verdade, para transformar tudo. Transformar nossa cidade, nosso estado, nosso país, a nossa vida e das pessoas que convivem conosco. Porque é através dos nossos sonhos que buscamos a inovação e a transformação de cada dia. Então foca nisso, gente. Pense alto, estude e pesquise para ser o grande diferencial. É você que deve transformar aquela empresa dela ser uma grande empresa e você crescer junto com ela. Então você vai ficar lá por muito tempo que essa empresa existir e quem sabe você vai passar seus últimos dias com ela, tá bom? Então analisa só o seguinte, ó. Falando sobre liderança, o que vem a ser liderar? É uma habilidade de influenciar pessoas para trabalharem com entusiasmo. Isso é muito importante, ó. Sinceramente, gente, trabalhar nem sempre é legal. Vai chegar um momento na sua vida que você poderá muito bem trabalhar com um serviço que você não gosta. Mas quando você trabalha com gosto, quando você tem prazer, dizer assim, acordei hoje e eu vou para o meu serviço, vou para o meu trabalho e você vai alegre, não existe trabalho nesse ponto. Não existe algo melhor nesse ponto. Na verdade, nem se torna trabalho, se torna uma diversão. Então isso é muito bom, você ter uma boa amizade com o pessoal que trabalha contigo, do pessoal gostar de você gostar do pessoal, isso é muito bom, sabe? Trabalhar com entusiasmo é maravilhoso. Então, visando atingir os objetivos comuns, tanto os seus quanto da empresa, inspirando a confiança por meio da força do seu caráter. Então você vai ser o exemplo. O líder, ele é o grande exemplo. Se o líder errar, todo mundo vai te condenar, todo mundo vai dizer, você fez isso. Não tem aquela situação, faço o que eu falo e não faço o que eu faço. Isso não cabe ao líder. O líder não pode ter esse tipo de pensamento, esse tipo de ação. Ele deve ser a primeira pessoa a estar na frente de tudo. Sabe, um grande exemplo sobre liderança vem a ser no corpo de bombeiros. Sabe, o líder, ele é o primeiro a se jogar dentro de um açude quando acontece um acidente. O líder do bombeiro, ele é o primeiro a combater o fogo. Ele que vai verificar se tem segurança para que todos os bombeiros vão também seguir os seus passos, seguir o seu caminho. Tá? Então tem diversos exemplos aí sobre lideranças.
que a gente pode ver em histórias e até algumas pessoas contando pra gente, algumas pessoas próximas da gente nos contando. Então é muito interessante a gente visar isso. Todo o nosso comportamento, as pessoas vão se espelhar na gente, vão querer se vestir que nem um líder, vão querer se comunicar que nem um líder. Então isso é interessante, que o líder ele tem que ter boa postura e sempre buscar conhecimento, sempre inovar. Como se exerce a liderança? A liderança deve ser exercida com autoridade. Então existe a questão da autoridade e autoritarismo. E o que vem a ser autoridade? A autoridade é a habilidade de levar os demais a fazerem de bom grado, da sua vontade, ou seja, nós faremos isso por você e não do uso do seu poder. A questão da autoridade é algo muito bom, sabe? Os seus colegas que trabalham contigo receber uma proposta, um pedido seu, pedido do líder e dizer exatamente isso: eu vou fazer por causa de você, porque você merece, porque vale a pena trabalhar para você e com você. Não é aquela situação do autoritarismo. Por exemplo, um chefe chega para você e diz assim: você tem que fazer isso, senão você vai perder sua vaga de emprego. Cara, se torna um saco trabalhar assim, sabe? É horrível trabalhar assim. Você trabalha com medo, com aquela sensação: vou perder meu ganha-pão, vou perder meu dinheiro, meu salário certo, principalmente num país que nem esse, que há muita desempregabilidade e as pessoas sempre buscando ganhar um salário também, ter seu emprego, e aí gera tanta dificuldade e pensamentos negativos. Mas é muito bom quando você trabalha com uma pessoa que tem um papel de liderança e essa pessoa lhe pede alguma coisa e você se sente, vamos dizer assim, você se sente honrado por ele ter te pedido alguma coisa. Eu já trabalhei com pessoas que eram chefes, que foram chefes, e trabalhei com pessoas de alto poder de liderança. E sinceramente, é maravilhoso trabalhar com pessoas que são líderes, que estão junto com você. Que se você cair, se ele cai também. Se a empresa cair, ele cai também. Se você estiver mal, ele também fica, ele faz você levantar. Te motiva. É que nem combustível. É um combustível para fazer você crescer. Isso é muito bom. Muito bom mesmo, sabe? Então é interessante você, como aluno, já ir se aperfeiçoando na questão da gestão das pessoas, conquistar a sua autoridade, conquistar a sua liderança. Isso começa de você. Você tem que ser o seu maior líder, você tem que ter o seu maior controle, e aí conquistando as pessoas, mas sempre para um olhar positivo. Aquele tipo de chefe que tenta ser líder e não consegue executar as ações que o líder tende a realizar, ele vai ser desmascarado como chefe. Não tem como fugir, não tem como fugir. Isso é algo, a questão da liderança é algo dentro de ti, dentro de você como profissional, como o pensamento que você tem e a ação que você tem, que você executa. Continuando aqui sobre autoridades. Se é preciso obedecer por força, não é necessário obedecer por dever. E se é mais forçado a obedecer, não se é mais obrigado a isso, disse Rousseau. Então o que vem a ser o poder? O poder é a capacidade de obrigar, devido à sua posição ou força, os demais a fazer de sua vontade, mesmo que eles prefiram não fazer. Ou seja, faça isso, senão eu vou tomar seu emprego. Faça isso, senão eu vou diminuir seu salário. Faça isso, senão você pode perder. Isso é horrível, gente. Trabalhar assim sobre poder é horrível. E você tem que fazer o máximo possível para executar o seu poder de liderança. Influenciar as pessoas a vencerem, a seguirem, a serem felizes. A acordar no outro dia e dizer: opa, hoje tem trabalho. A chegar numa sexta-feira e dizer: caramba, sexta-feira, amanhã a gente não trabalha, que droga, final de semana, que droga, feriado. Já aconteceu isso? Já ouviu isso? Sabe, é aquela sensação que nem você espera para ir para uma festa, porque na festa você se sente bem, se diverte, sente prazer em estar lá. Então quando grandes empresas investem no poder de liderança, o funcionário ele sente prazer em trabalhar.
Mas Tobias, tu não tá falando isso da boca para fora. Não, negativo. Existem diversas empresas aí que você vê o poder de influência, que você sente, que você vê das fotos nos vídeos. Por exemplo, o Facebook. Os funcionários do Facebook e do Google, eles trabalham extraordinariamente felizes. Eles têm o tempo de brincadeira deles, de se divertir, tem um grande diferencial, que é a metodologia da empresa. E aí você nota que é um trabalho que todos querem devido a isso. O poder de liderança, de adaptação, de transformação do mercado, que é totalmente diferente do mercado do trabalho tradicional. Aquele clima mais frio, mais tenso, poderoso, e tudo isso. Tá? Então é importante a gente plantar a semente da liderança e fazer essa árvore crescer, nascer e crescer, e evoluir. Então, ainda mais sobre o poder. O mais forte nunca é o bastante forte para ser sempre o Senhor, se não transforma sua força em direito e a obediência em dever. A diferença entre liderar e governar. Qual é a diferença entre liderar e governar? Governar, ela consiste no exercício da função. Liderar é a essência do ato, ou seja, é uma atitude subjetiva, inerente a quem a aplica. Diferenças entre o chefe e o líder. Isso daqui é super importante. Essa tabelinha aqui eu acho tão legal quando eu mostro para os alunos, porque aí você vai investindo e analisando sobre as condutas de cada um. Olha só, a diferença entre o chefe e o líder. O chefe, ele controla as pessoas. Faça isso porque eu estou mandando. Faça isso e não vai acontecer isso. Já o líder, ele conduz as pessoas. Vamos comigo, vamos evoluir, vamos fazer nossa empresa evoluir, vamos fazer nossa empresa ser a maior, uma multinacional, vamos crescer junto com ela. Você vai subir de cargo, você vai evoluir, você vai aprender isso, você vai desenvolver essa habilidade. Isso vai carregar para você, o conhecimento ninguém vai tomar, tal, e essas coisas. Já o chefe, ele é eficiente e o líder, ele é eficaz. O chefe, ele tem todo o poder. O líder, ele tem influência. Mesmo que ele saia daquela empresa, ele ainda vai continuar com influência com aquelas pessoas, pelo poder de influência que ele tem, pela admiração que as pessoas têm por ele. O chefe, ele gera os conflitos para ele são obstáculos. Então, aparecer uma crise é um conflito para ele, é um obstáculo grande para ele. Já o líder, conflitos são lições. Ah, eu caí. Caramba, eu caí, eu errei nesse ponto aqui, eu errei nessa decisão que eu fiz, mas aí eu aprendi, eu sei que eu vou me levantar, eu sei que vai ser diferente, eu sei que eu vou evoluir, eu sei que agora eu não faço mais isso, não erro mais isso, não deixo isso acontecer, tá? Então, todo erro que a empresa, que os funcionários, que ele comete, são conflitos para ele como lições. Uma crise financeira é uma grande lição para um líder. Porque ele sabe onde errou, ele vai detectar onde foi errada a situação e ele vai evoluir para que não erre mais. Já o chefe, crises são riscos. Crises para o chefe são riscos. Já para o líder, crises são oportunidades. Em diversas empresas com a grande liderança, eles fazem tudo se transformar. Por exemplo, uma loja de sapatos. A loja de sapatos eles vendiam, vamos dizer, um exemplo de 5 mil reais antes da crise. 5 mil reais por mês antes da crise. Uma pequena loja de sapatos. E aí veio a crise, tiveram que fechar e tudo. E o chefe, ele ficou vendo, caramba, agora nós entramos em risco, e agora vamos falir, vamos fechar, e fica reclamando. E não é paciente para pensar, para refletir, para escutar os funcionários, os colegas. Não é, porque é ele que manda, tem que ser assim. Ele solta a culpa, coloca a culpa nos funcionários. A culpa é de vocês que não estão vendendo. Eu vou admitir, eu não vou pagar esse mês, eu vou reduzir seu salário e tudo mais. Já o líder, ele viu, caramba, agora nós entramos na crise, peraí, eu vou estudar, vou refletir aqui. E aí ele toma uma decisão, vamos criar um site. No site, todos os colaboradores vão vender nesse site. Vamos indicar os sapatos para os seus amigos, vamos indicar os calçados para os seus familiares. Vamos pedir força, vamos criar uma campanha na rede social, vamos criar uma ideia diferente. O que é que vocês acham? O que é que vocês pensam e podem colaborar com alguma ideia para a gente evoluir? Então ele escuta, ele ouve
os seus colaboradores, que para ele, para o líder, não são só funcionários, são colaboradores, são partes integrantes de um sistema de evolução, são peças importantes. Se faltar essas peças, a máquina fica incompleta, que a empresa fica incompleta. O líder jamais esquece os colaboradores, o chefe nem sequer lembra. Então, o chefe, ele trabalha pelo dinheiro e por status, ele quer ser o bichão, ele quer ser o reconhecido e quer ter muito dinheiro. Já o líder, ele trabalha pelo dinheiro e por um ideal, pela evolução da empresa, pela evolução dos colegas, a evolução de todos os parceiros. Ele reconhece o trabalho de cada um. O chefe, ele tem subordinador e concorrentes, ou seja, as outras empresas são concorrentes, e ele tem subordinadores, e muitos dos colaboradores, dos amigos, aliás, dos companheiros que trabalham com ele, são concorrentes dele, no ponto de vista dele. Já o líder, ele tem parceiros e colaboradores. Todos são colaboradores, todos são parceiros e não estão lá para concorrer, não estão lá para derrubar, puxar o tapete dele. Já o chefe não, ele tem essa visão, vão puxar meu tapete, nenhum são colaborador, nenhum são parceiro, todos são subordinador e todos são subordinados e são concorrentes. Isso é o pensamento do chefe. Já o chefe, ele manda, faça isso porque eu estou mandando. Já o líder, ele serve, ele está junto. O líder é aquele que vai pegar água e dar para os próprios funcionários. O líder, em uma festa, em uma comemoração, é o primeiro a servir a parte da comida na comemoração. Ele serve, ele ajuda, ele pega, ele fornece. Então ele está junto. Então nessa tabelinha aqui dá para você notar que há uma grande diferença, uma mega diferença entre o chefe e entre o líder. E aí você tem que trabalhar em qual perfil você quer se enquadrar. Quer ser adorado, reconhecido, gerar um grande ideal, crescer no seu nome como líder, todos querem trabalhar com você. Sabe, é o pessoal não querer trabalhar em outra empresa porque você está nela. É o pessoal querer sair dessa empresa porque você saiu, querer ir junto com você. Tá, isso é magnífico, isso é muito bom. As características do líder, gente. Ele mostra ao grupo a direção a seguir e por que tem que seguir nessa direção. Ele mostra ao grupo a viabilidade e a vantagem das metas propostas e o potencial do grupo para realizá-la. Esforça-se para criar uma atmosfera de cordialidade e cooperação no grupo. As características do líder ainda, ele procura fazer com que todos participem e tenham reconhecimento pelo seu esforço, isso é importante. Ele cria um clima adequado tanto para a produtividade como também para a criatividade. Busca recursos e instrumentos para que o grupo realize suas tarefas e alcance suas metas. Ele resolve conflitos internos da melhor maneira possível, sem afetar nenhum lado, sem afetar nenhum, vamos dizer assim, houve conflitos entre os funcionários, entre os colaboradores, ele consegue resolver esses conflitos sem que seja afetado nenhum lado, nenhuma maneira possível. Da melhor maneira possível seja resolvida a situação. Faz críticas construtivas, sabendo onde e como elogiar o certo e reprovar o errado. Ele monitora as atividades dos integrantes da equipe, colhendo retorno, ou seja, feedback com frequência. Insiste sempre nos padrões mais elevados entre os membros do grupo. Desenvolve atividades coletivas e individuais e tenta reforçá-los por meio de treinamento e recrutamento. O que preciso para liderar? Então você deve estar analisando. Para liderar eu preciso ser uma pessoa legal, eu preciso ganhar a admiração das pessoas, eu preciso ser um reflexo. Você precisa ser leal e verdadeiro com os membros do grupo, aceitar a responsabilidade que a liderança traz, envolver-se integralmente com as metas do grupo. Então é importante, gente, depois desse momento, dessa aula, a gente perceber a força de um líder. Por que eu coloquei esse título? Porque vale a pena você se dedicar para evoluir o seu grupo. E qual é o seu grupo agora? Qual é a sua empresa nesse instante? Você trabalha na empresa de eletrotécnica. Você trabalha no curso de eletrotécnica.
Você é um colaborador, mesmo sendo do primeiro ano, mas agora já está aí a dever de você evoluir o seu nome junto com a sua empresa, junto com o seu curso. Ah, Tobias, você está pedindo para concorrer e tal? Não, negativo. Cada um tem seu espaço no mercado de trabalho. Cada um tem sua área, cada um tem as suas habilidades a ser conquistadas e desenvolvidas. Então você precisa evoluir, fazer com que todos reconheçam a sua empresa, todos reconheçam a sua cidade, o seu estado, o seu país. Você tem que ser a grande diferença. E eu espero que vocês tenham gostado desse momento, dessa aula. E eu desejo a vocês um bom aprendizado, um bom conhecimento, que fiquem com Deus. E estarei aqui na próxima aula a transmitir algumas informações legais para vocês. Até a próxima.